princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Norma Pereira para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Assim seja. Amém. Colocam em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, empresários GM Sidorá, que nos dá novamente a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 22 de maio de 2018. Convite do capítulo Canoinhas, número 987, Ordem de uma Lei, convidando para a participação da sessão pública de divulgação da Ordem de uma Lei, que ocorrerá dia 26 de maio de 2018. Ofício número 119 de 2018, do deputado Antônio Aguiar, em resposta ao requerimento número 111 de 2018, de autoria de toda a entidade. Ofício número 35 de 2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em resposta ao requerimento número 272 de 2018, de autoria de toda a entidade. Ofício do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, solicitando apoio contra a convocação dos candidatos excedentes do concurso público 001-2017, DP, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Ofício número 0456 de 2018, da Secretaria de Estado da Educação, em resposta aos requerimentos número 221 e número 225 de 2018, de autoria dos vereadores Camila Lima, Coronel Mário, Chico Mineiro, Sérgio Galeski, Edilson Verca, Norma Pereira, Paulo Winsky e Thelma Blake. Ofício número 103 de 2018, do deputado estadual Antônio Aguiar, em resposta ao requerimento número 201 de 2018, da autoria do vereador Sérgio Galeski. Projeto de lei número 67 de 2018, que autoriza a instituir a corrida rústica de aniversário de Canoinhas, de autoria do vereador Vilmar Sudossi. Projeto de lei número 68 de 2018, que institui a Semana de Conscientização e incentiva a preservação do patrimônio público no município de Canoinhas e dá outras providências, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ordem do dia. Para a segunda votação, o projeto de lei número 34 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Canoinhas, estabelece o selo Lucas Begali Zamora e dá outras providências. Projeto de lei número 56 de 2018, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 57 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. O projeto de lei número 58 de 2018, que autoriza a custear despesas e dá outras providências, com a emenda corretiva. Projeto de lei número 60 de 2018, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Projeto de lei número 69 de 2018, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Projeto de resolução número 05 de 2018, que concede homenagem de amigo de Canoinhas ao Núcleo Regional de Canoinhas da Associação Catarinense de Professores. Para a primeira votação, o projeto de lei número 55 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de limitações orçamentárias. As indicações. Indicação número 163 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Blake, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN,
A instalação de um semáforo na esquina que liga a Rua Marechal Floriano Peixoto à Rua João da Cruz Craig, esquina de acesso ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, unidade de pronto atendimento e clínica de radiologia. Indicação número 164, de 2018, da autoria do Gilvio Márcio Dossi, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do Tetracan, a instalação de um redutor de velocidade na Rua Félix João Spar, em frente à Escola Básica Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicação número 165, de 2018, da autoria do Gilvio Márcio Dossi, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, patrolar, cascalhar ou colocar brita na Rua Bernardo Uso, bem como fazer melhorias em todas as ruas de Marcílio Dias, com patrola, colocação de material e limpeza de valetas. Indicação número 166 de 2018, de autoria de Juscelio Galeski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Cotilho Roeira, secretário de Planejamento, para que seja realizado um estudo para a instalação de iluminação ao redor do CRAS e da unidade de saúde do bairro Piedade. Indicação número 167 de 2018, de autoria dos edis Camila Lima e Coronel Mário, que solicitam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos providências necessárias para alterar a denominação da Rua Deodato de Lima, bairro Alto das Palmeiras. É o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre a matéria lidos no expediente. Vereador Vilmárcio Dossi. Com a palavra, vereador Vilmárcio Dossi. Cumprimento os seus vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, senhor Eugênio Teodoraki, que nos prestigia, internautas, colaboradores, imprensa, boa noite a todos. Na escola do Haroldo Carneiro de Carvalho, na Rua Félix João Spar, alguns moradores têm reclamado pedido que seja lá instalada uma lombada muitas vezes pela alta velocidade das pessoas ali atravessando, ali passando, e as crianças também nos horários escolares chegando e saindo, movimentação de pais, de pessoas que vão buscar seus filhos, adolescentes, enfim. Então há uma necessidade. Então a gente está aqui fazendo essa indicação, levando ao conhecimento do Tetracan, que juntamente com a sua equipe faz uma avaliação e veio da possibilidade de então trazer mais segurança naquele local, uma lombada ou uma longa faixa. Também, moradores de Marcílio Dias me pediram, me falaram que há necessidade de muitas ruas daquela, Presidente Mário, que seja revitalizada elas, porque às vezes é passado a patrola, mas não é colocado material. Então está chegando o ponto de que há necessidade de que seja revitalizada aquelas ruas. Tanto a Rua Bernardo Uso, chegando lá, tem vários pontos, e eu até passei por ali, tem vários pontos que precisa de uma conservação, precisa de uma melhoria, como também lá dentro da vila, dentro da comunidade de Marcílio Dias. Eu diria ali, além de poder, aquelas ruas, a maioria delas não são de grande movimentação, são a maioria de moradores, muito bem conservadas as propriedades, em linha, cordeira, e que ao longo do tempo, além de serem revitalizadas e melhoradas, ela colocando material e fazendo com que a patrola passe lá e organize isso, mas que futuramente deveria ser ali, e não com um custo muito alto, porque o investimento não é muito alto, porque são ruas pequenas, mais ou menos estreitas, e que poderia ser até, se pensar no futuro, para aquela comunidade, asfaltar boa parte daquelas ruas. Eu acho que era uma coisa que o Executivo Municipal tem que levar em conta, tem que pensar sobre isso e fazer uma melhoria. Nós, Marcílio Dias para Canoinhas, é um local histórico, né? Cultural e muito próximo de Canoinhas, e
precisa ser olhado com olhos de quem quer preservar aquela comunidade, preservar aquele povo que lá vive ou dele. Então, talvez até já ir pensando em muitas ruas daquelas de tamanhos pequenos, porque elas não são ruas grandes, são ruas com 300 metros, 200 metros, 400 metros, são fáceis de fazer, a não ser as 2, 3 principais que são maiores, né? Mas tem uma parte ali que já tem asfalto, que é aquela que vai a Vendelin Mestre, que vai até a Unicem, a Bernardo Ousen, que desce, né, atravessando, que são as dois eixos que chegam em Marcinho Dias e saem, são as ruas principais. As demais são ruas fáceis de ser amanhã ou depois até ou no Lajota ou com asfalto, mas que você faça trabalhos, né, vereador Antônio, Thelma, que não é tão grande. Assim, as ruas não é de tantos quilômetros, e eu tenho certeza que isso ia revitalizar e dar uma vida nova a toda aquela comunidade por lá de Marcílio Dias. Obrigado. Vereador Célio Gás. Olá, vereador Célio Gás. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, canoenses que nos honram com suas presenças, internautas. Senhor presidente, a indicação 66, que é encaminhada ao senhor Rafael Rotilho Rueder, secretário de Planejamento, que seja feito um estudo para iluminação, instalação de iluminação ao redor do CRAS e da Unidade Básica de Saúde Jair Corte, no bairro Piedade. Conversando com alguns moradores, esses 2 equipamentos públicos que são próximos, mas por falta da iluminação estão ocorrendo, não que estão vandalizando ela, não há ainda uma depredação por conta de que os vizinhos mais próximos têm cuidado. Mas a ideia de se colocar instalação de iluminação pública lá é para evitar isso, para evitar que ocorra danos ao patrimônio público. E eu já havia dito nessa casa que não faria indicações, né, mas nesse caso, até para a gente poder prestar contas, vereador Edmilson Garca, para a população, dizendo, olha, a nossa parte foi feita. Né? É na rua Catarina de Souza Ibner, eu sei que é conhecimento de todos os senhores e das senhoras dessa casa, vereadores dessa casa. Então eu estou fazendo indicação nesse sentido e quero encaminhar uma cópia aos moradores que me solicitaram como prestação de contas do nosso trabalho aqui na Câmara e talvez, vereador Paulinho, a gente possa ouvir aí no final do ano, vereador Paulo Pinski, que quando se fizerem a avaliação dos vereadores vão dizer que a indicação não é papel do vereador, e a gente sabe disso. Essa pode não ser o principal papel do vereador, né, que é fiscalizar, etc. Mas quando nós indicamos é também no sentido de fiscalização. Eu sei que o executivo deveria estar acompanhando esse tipo de ação, né, de obra, da necessidade, como de uma iluminação melhor para esses equipamentos públicos, mas não é o que acontece. A prefeitura tem muita coisa para fazer, né, no seu dia a dia. Então, os vereadores, nós, na função de vereadores, também temos esse papel de indicar, de dizer, olha, estivemos lá verificando realmente a necessidade. E conforme a condição financeira do município pode ser atendido. Nesse caso específico, vereador Thelma, a possibilidade é grande porque há recursos dentro da COSIP. Né? Sempre há dinheiro sobrando, que bom se todas as contas da prefeitura, né, se tivesse dinheiro sobrando, como é a questão da COSIP, vereador Denilson, porque normalmente se arrecada mais de R$500 mil, que é investido em novas iluminações e nas melhorias das já existentes, e também quando a gente pede aqui a troca de lâmpadas, né, desses equipamentos. Então, dinheiro há, felizmente, nessa questão. Por isso eu fiz aqui o pedido de um estudo, mas a intenção é que haja viabilidade e que se concretize essa iluminação para que possa ter um cuidado maior ainda com esses equipamentos públicos. Eu gostaria, senhor
A palavra para o Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, aos cidadãos canoenses que nos prestigiam. Senhor Presidente, hoje, na ordem do dia, no expediente do dia de hoje, inclui-se um projeto de minha autoria que institui a Semana de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público no município de Canoinhas. Recentemente, o senhor apresentou um projeto do Fundo Municipal para a Reconstituição de Bens Lesados. Projeto irretocável, muito bem escrito, como é de costume os seus projetos. E eu, analisando o seu projeto, me veio a ideia de, junto com ele, nós trabalharmos na conscientização. E aí fui buscar algumas leis e encontrei uma lei que trata da Semana de Conscientização à Preservação do Patrimônio Público. É um projeto de lei bem simples, não é nada longo, mas eu acredito que essa casa tem demonstrado isso e a sociedade pede educação. Deve ser a nossa prioridade, porque é através da educação que nós vamos conseguir plantar as sementinhas necessárias para que as próximas gerações possam colher aí uma sociedade melhor. Então é nesse sentido que esse projeto ele propõe a Semana da Conscientização, mostrando inclusive o quanto é gasto com a depredação do patrimônio público, porque além de ficar feio e de ser um ato anti-cidadão, isso tem custo, e se tira de algum lugar, vai faltar em outro. Então a população tem que ter também essa noção do quanto nós gastamos. O senhor que foi tantos anos aí da Polícia Militar, acompanhou com certeza muitas ocorrências nesse sentido, do quanto o município, o Estado, enfim, gastam com essa questão da depredação do patrimônio público. Então, só para situar os senhores, essa lei prevê que nessa semana serão feitas campanhas institucionais, concursos, exposições sobre a questão da depredação, parcerias com grêmios estudantis, nas escolas, enfim, para não me alongar muito, mas eu gostaria de destacar a importância que porventura essa lei possa trazer ao município, no sentido de tentarmos diminuir cada vez mais essa situação. Então agora a lei segue para as comissões, peço também para as comissões aí exararem um parecer favorável, e seria esse breve relato aí, até porque, vereador Célio, a gente tem que realmente prestar contas para a comunidade, daquilo que a gente vem fazendo, e às vezes nos julgam aí nesses rankings, mas não quer dizer, a questão das indicações que o senhor vem dizendo que não iria fazer, mas a nossa atuação dia a dia junto à população, com certeza todos nós estamos aí dando o melhor de nós. Então fica aqui mais uma lei para tentar ajudar o nosso município a desenvolver, e depois das comissões espero que o vereador Chico esses dias citou aí o departamento de vetos, espero que eles não nos deem esse desprazer de vetar essa lei. Seria isso, muito obrigado. Eu só gostaria de fazer uma referência, vereador Célio, você falou questão de indicação, A grande maioria das indicações, requerimentos, eu já falei nessa Casa de Leis, talvez o senhor não acompanhou em alguma determinada situação, mas normalmente nós vereadores, o senhor muito mais antigo que eu, mas nós funcionamos como caixa de ressonância, As pessoas vêm e nós damos a resposta. E, em função disso, a vereadora Camila estava chegando na Câmara, a vereadora Camila estava conversando com uma senhora também, e gentilmente colocou essa indicação à minha pessoa também, agradeço, mas de uma reclamação com relação a uma rua, segundo ela, que não encontra o endereço por ter uma duplicidade de nomes. Essa é uma informação que chegou dessa forma. Nós não fomos nos acercar ainda, a vereadora Camila tanto quanto eu, se isso ocorre dessa forma. Todavia, a produção de uma indicação é para que se tome providência caso realmente aconteça isso.
pelo que ela relatou, realmente, né, existe esse problema, né, com relação à identificação, inclusive, do endereço dela. Então, eu reitero mais uma vez a todos os edis, né, que a produção de indicação é não só você prestar conta, mas também futuramente você cobrar, né, aquilo que você solicitou para ver se realmente aconteceu. E sempre aproveito a oportunidade para elogiar os integrantes da Secretaria de Obras, né, que pronto, algumas situações que eu faço a indicação tem atendido, e eu fico muito feliz quando a comunidade dá o retorno disso. Então, principalmente em função disso. Agradeço. Muito obrigado. A palavra do Marcos. Eu já fiz uso desse expediente, mas voltando a essa indicação realizada por Vossa Excelência pela senhora Camila Lima, eu estive nessa rua até conversando com o pessoal do Correio, e eles até me solicitaram que fizesse um projeto alterando o nome da rua, porque lá tem Deodato de Lima 1 e 2, né? E os números, por incrível que pareça, ele tem números nas propriedades. Bom, eu vou aleatoriamente eu vou falar vamos dizer 350, tem na 1 e tem na 2. Então existe um conflito acontecendo com essas duas ruas, e que na verdade é uma só, né? Porém interrompida ali por um pedacinho, né? Onde acaba daí a pessoa que faz a entrega, né? O carteiro que faz a entrega numa rua, na 1 não faz na 2. Deixa no 350, não sei se existe esse número lá, mas não sei que tenha, né? 350, e é do outro 350 da 1. Aquele do 2 acaba se abrindo, não prestando atenção, abrindo aquela correspondência e não chegando aqui, não chegando lá, tem dado assim, alguns desconforto para os moradores. Eu estive lá a pedido do Nelson e a pedido do Correio, fazendo uma análise das duas ruas, olhei os dois locais. Um é ali próximo do cemitério, naquela região ali, né, perto e um é lá mais perto da rua São José, certo? Concluindo lá em cima. Porém, eu falei com dois moradores que eu passei na frente, tinha dois moradores na frente, eu conversei com eles, porque mudar o nome de uma rua é bastante complicado, né, vereador Sérgio? Você sabe da dificuldade. Não dá para você pegar e mudar o nome de uma rua, porque vai influenciar em vários fatores. Vai ter que mudar a luz, vai ter que mudar a água, vai ter que mudar a endereço no banco, vai ter que, na hora de fazer uma escritura, uma documentação, tudo isso vai ter influências posteriores depois. Então é uma coisa bastante complicada. Alguns até são favoráveis, mas senti que alguns não são favoráveis. Talvez o que teria que ser feito, e eu fiz isso essa semana, por sinal, mas não desci ainda a conversar com o Nelson e pedir para que o 1 e o 2, mas que eles reorganizem isso, porque as placas endereçando as duas ruas não fala onde é o 1 e onde é o 2, né? Então, de repente, isso precisava melhorar, e talvez a própria prefeitura, a própria Secretaria do Planejamento encaminhar um documento, né, um ofício para cada morador daqueles, e que eles também façam essa correção nos seus endereços, né, falando que é o 2 e que é o 1, onde cada um mora, para melhorar, porque eu já senti que alterar o nome de rua não vai ser uma coisa muito simples. Claro, vai ter algum que vai gostar, mas o lado que mexer não vai gostar, né? Se mexer no 1, mexer no 2, o que for mexido com toda certeza vai ter sequelas. Alguns não vão concordar e não vão gostar. Então é um fator que precisa ser resolvido, um problema que se encontra, mas vai ter que achar um coeficiente que seja o menos traumático possível. Só para entender que eu estive lá verificando essas duas forças. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, comunidades, internautas, funcionários dessa casa. Referente à indicação número 167, ela já foi, a gente conversou aqui com a assessoria legislativa e a gente colocou aqui a denominação da rua, alterar a denominação da rua ou o número, que talvez o número seja mais fácil que mudar o nome da rua, quem sabe. É uma indicação, né?
Isso cabe ao Poder Executivo atender, se acha melhor. Não é apenas uma indicação nossa. Seria isso. Vereador Edmilson Berto. Palavra do Edmilson Berto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, caminhas que nos assistem. Quanto à indicação 167 formulada pela vereadora Camila, vereador Guanamara, já bem colocado pelo vereador Márcio Toschi. Eu digo assim que eu sou morador lá do bairro das Palmeiras, eu nasci, criei ali e moro na rua João Sabato, que Lagoa existiu. Rua Teodato de Lima é uma antes da rua João Sabato. Ali sempre foi Teodato de Lima. O que está ocorrendo ali, o vereador Vilmar também se colocou essa informação, e eu acredito que isso aí é um erro do planejamento. Eu acho que tem que dar em conta a indicação dos senhores Dias, mas eu acho que não precisa alterar a dominação da rua, como frisou o vereador Márcio Toschi. Eu sempre soube ali que a Teodato Lima, ela pega desde lá próximo do cemitério e ela vai até de encontro à Rua Lojas Estribo. E a Rua Lojas Estribo vai sair lá na beira dos anos 80. Então, a 1 e a 2, como o senhor frisou, seria próximo ao cemitério, mas não existe limitações. Na lei existe a eliminação do Teodato Lima. Isso aí é um erro. A Secretaria de Planejamento, acho que tem que formular um requerimento, senhor presidente, para a Secretaria de Planejamento alterar a numeração, bem como frisou o vereador Vilmar. É complicado você alterar, né, vereador Paulo Grisco, o nome de uma rua que já existe há anos. Mas eu parabenizo, né, pela indicação, né, e creio que deve até surgir para a próxima semana, talvez fazer um requerimento para a Secretaria de Planejamento, presidente, pedindo a retificação e alteração de número dos moradores. E também, vereador Sérgio, para parabenizar o vereador pela sua indicação, quanto também o estudo de participação de nação ali para o bairro Piedade, principalmente no Bernardo do Campo. Quero dizer para o vereador Sérgio, nós já fomos vereador juntos, né, juntamente com a vereadora Norma, já na legislatura de 2001 e 2004, e eu digo assim, acredito, as indicações é uma ferramenta que nós temos como vereador, de poder, bem frisou o nosso presidente, o vereador Coronel Mário, é uma ferramenta que nós temos que utilizar até para poder fiscalizar também o executivo. E como bem o senhor presidente colocou, todas as indicações que nós fazemos vem de conta que a comunidade vem pedir, vem solicitar para nós vereadores. Então, eu acho assim, minha avaliação não, desde que o vereador Paulo Dias, também de Márcio Toschi, que já estão há tempo nessa casa, todas as câmaras de vereadores que a gente tem conhecimento, essa ferramenta é utilizada, né, para nós podermos assim atender o pedido da nossa população. Que para o povo é muito mais difícil chegar e falar com o executivo, com o prefeito, com o vice, com os secretários. Por isso que nós, vereadores, fazemos o elo, né? É o elo, é a ponte que liga o povo entre o legislativo e o executivo. Então, vereador Sérgio, parabenizo você, mas eu acho que é válido sim, uma avaliação que faz os vereadores, a indicação tem que ser avaliada como favorável a nós vereadores, porque é o ato que nós temos a representar a nossa população. É o que tinha, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra do senhor Galaxy. Senhor presidente, essa condição de números, a reorganização de números, reordenação, né, eu acho que seria correto, ela é muito importante, né? Eu muitas vezes no passado eu fiz várias solicitações à Secretaria de Planejamento, porque pode parecer algo tão simples, mas só um exemplo, um motorista da saúde que vai sair de madrugada, né, que buscava na rua X um número e não era ordenado,
Havia de certa forma um sofrimento para o motorista, porque ele acabava perdendo tempo, havia uma perda, e nesse tempo podia acarretar uma perda de exame, um exame tinha que ser feito ao chegar no horário, numa consulta, e felizmente, motivado pelos Correios, que tinham também essa grande dificuldade de encontrar essas casas, é que no município de Canoinhas acabou ocorrendo esse reordenamento numérico aí, né? A direita par, na esquerda ímpar, enfim, seguindo realmente uma ordem. Mas isso só foi possível depois de uma pressão, né? E o próprio Correio fez isso. No começo, a própria comunidade não concordou, porque já era histórico. Na minha casa mudou. E muitas casas mudaram. Até às vezes ainda chama atenção que está lá, número tal, número novo esse. Algumas pessoas ainda permanecem. Mas não existe um número novo, existe um número. Né? O que falta nessa rua é isso, o vereador Gilmar, a vereadora Camila, o vereador Edmilson, nosso presidente Mário, é que seja reordenado. E aí não vai ter problema. Né? Porque vai chegar lá no início da rua, começa com os números baixos e até o final, seguindo em frente, porque eu felizmente conheço a grande maioria das ruas de Canoinhas. Quem trabalha em Correio certamente conhece. Então vai saber que continua lá, né? Que não é a rua 1 e 2, né, vereador? Então é só reordenar os números e ponto, porque a questão de nós darmos outra denominação vai acarretar isso. Lá atrás a gente já falava, vai dar problema no cartório, né? Que basta uma empresa, que tem uma empresa nessa rua e que precise mudar essa questão social lá, o número já impede tudo, né? Se tiver errado. Então imagine trocar o nome. Então aí é muito mais fácil. E aí, o Nelson que me pergunta, mas esse é o papel deles, da Secretaria de Planejamento, fazê-lo. Até não sei qual foi a motivação de ter procurado os vereadores, mas inverteu-se o papel. O planejamento tem que ir lá e dizer, olha, a partir de agora vai ser feito isso. Eu sei que talvez para muitos dos moradores que não estão preocupados com essa situação, que não são atingidos, digamos assim, tá bom como está. Mas não é que tá bom como está para alguns, que vai continuar tendo problema para alguns outros. Tem que acertar a coisa. E isso é o papel que a Secretaria de Planejamento tem que fazer. É muito mais fácil que a Câmara mudar o nome e vai colocar que nome, viu? Francisco Rico Costa, daí, que o Deodato não era parente, sei lá, enfim. Mas não importa. Essa é uma questão, uma questão que é muito mais fácil resolver pela Secretaria de Planejamento. Vereadora Camila. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Gilmar Sudowski, que esteve lá. Existe duplicidade nos números aí na rua? Esse que é o problema. Vereador Mário. Senhor Presidente, só complementando, falar para a vereadora Camila, só dizer para ela que eu apoio o requerimento de vocês, de maneira nenhuma eu estou aqui repetindo o que vocês falaram, apenas uma ajuda na hora de cumprimentar, até para o seu morador ali do bairro, vereador, e peço desculpa, eu não quis de maneira alguma ser repetitivo na sua indicação. E realmente ali a falha, volto a frisar, a vereadora Camila, o vereador Coronel Mário, a falha é da Secretaria de Planejamento, como o vereador Sérgio colocou agora. Não precisava nem morador vir procurar os vereadores para fazer essa indicação, mas é isso que compete a nós, então eu só quis ajudar na complementação, tá bom? Mais ninguém inscrito. Vocês complementaram o seu Cláudio, sim. Muito obrigado pela presença, prestigiar essa sessão. Também o senhor Leonardo Cruz. Muito obrigado da mesma forma. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos fazer uso da tribuna. Vereador Coronel Mário. Convido o vereador Norma Pereira, vice-presidente, para assumir a mesa dos trabalhos.
senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, eu vou ser bastante breve, apenas em nome do Poder Legislativo, manifestar nosso total apoio, principalmente a nossa solidariedade, essa paralisação que os caminhoneiros estão fazendo no país. Eu fui procurado hoje, inclusive, foi conversado a respeito, né, do que está se passando no país. Talvez seja redundante, vereador Paulo Lins, que nós falarmos sobre todos os desmandos que ocorreram, que motivaram a paralisação dessa natureza. Todavia, em certa ocasião, nós estávamos nas reuniões das comissões, quando um empresário que tem uma enorme carga tributária ficou nervoso, se exaltou, inclusive, na reunião das comissões, e ele falou, naquela época, que ele sentia do Poder Legislativo uma certa omissão, ausência para falar dos problemas do país. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, em função de gestão e de vários desmandos, conseguiram, não vou dizer acabar, mas dilapidar o patrimônio das maiores empresas que nós tínhamos no país, que era a Petrobras. E em função disso, os senhores sabem muito bem que o diesel sempre teve um valor acessível aos caminhoneiros, e isso faz com que rode, né, toda a economia no país. E é inadmissível que num período de 30 dias se aumente 50% o valor dos combustíveis. Então, estou falando com o presidente dessa casa, de certa forma, bastante solidário a questão dos caminhoneiros que estão lá no frio agora paralisando, e estão fazendo isso até em nosso nome, em nome da comunidade dos quais nós representamos. Então, eu não poderia me furtar, né, em função de ser instado, como eu falei, eu ser provocado a vir a essa tribuna para falar a respeito desse assunto. Nosso país, nós temos muitos problemas, vai levar muitos anos para nós consertarmos essa situação. Nós temos a questão da eleição presidencial, eleição do governador esse ano, mas principalmente a questão presidencial que será decisiva. Eu tenho escutado algumas pessoas conhecidas, inclusive formadores de opinião, que estão muito propensas a votar em branco, ou anular o seu voto. Isso dá uma carta branca realmente para que se eleja quem nós não queremos. Mas não poderia deixar de manifestar. Realmente, os caminhoneiros, se os caminhoneiros realmente pararem, o Brasil para. Infelizmente, não existe uma organização efetiva para que isso aconteça. Eu já estou ouvindo falar através da imprensa a questão do desabastecimento de combustível, de alguns outros desabastecimentos, mas infelizmente, tem que tomar uma medida dessa natureza. Eu vejo que o governo teria que rever essa posição com relação ao diesel para os caminhoneiros, não estou falando de maneira geral, mas para que ou se congelasse durante o período, ou se subsidiasse, o valor do óleo diesel, para que se tenha o mínimo de dignidade desses trabalhadores, e também para a questão da economia do país. Seria isso, muito obrigado. Senhor presidente, alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Vereadora Norma. Pois não, vereador Luciano. Realmente, senhor presidente, quero parabenizá-lo por sua iniciativa e também os caminhoneiros, que tem que demonstrar, quer dizer, estão demonstrando essa insatisfação com o que está ocorrendo no nosso país. A verdade é que a Petrobras, nos últimos anos, tem aparecido muito nos nossos jornais, como algo que uma corrupção muito grande. E que agora acaba o brasileiro, mais uma vez, pagando a conta. Porque o que eu tenho lido, do pouco que eu tenho lido, mas é que o governo federal disse que a Petrobras podia tratar dos seus assuntos, dessa questão de preços, por conta dela mesma. Então, com base nos preços no exterior, ela dita os preços no Brasil hoje. Aí o governo federal deixou por conta dela. Acontece que, se não tivesse sido roubado tanto quanto foi, talvez não houvesse essa necessidade agora desses ajustes de preço, porque ela tem que se reerguer de algo que ela sofreu, desses ataques aí de bandidos, que quase acabaram com a empresa, que seria a maior empresa
né, dos brasileiros, que seria a Petrobras. Mas, numa reunião que teve hoje, e aí eu me preocupei porque o governo federal, no primeiro momento, para poder resolver essa questão, ela teria que, para reduzir preços, ela teria que retirar impostos. E aí os técnicos, vereador Chico, os técnicos do governo disseram, não, nós não podemos perder impostos, porque aí vai faltar dinheiro para cobrir os outros rombos, né, que o Brasil tem. Então, olha só, mas aumentando o preço do diesel, vai aumentar tudo no nosso país, vai aumentar o pão, enfim, tudo. E daí como é que fica? Então, nós estamos numa situação muito difícil, né? O Brasil está passando por uma situação muito difícil. Está muito difícil para o motorista, para o caminhoneiro pagar suas contas, né? Tá pagando, na verdade, para trabalhar. Sofre muito com isso. Há um risco muito grande, né, que ele já enfrenta. E aí eu não vejo, hoje, infelizmente, eu não vejo nada que possa mudar a curto prazo. Mas uma das razões, uma das necessidades, talvez, é diminuir os impostos, né, que estão embutidos no preço do combustível, principalmente do óleo diesel que o senhor se refere, que talvez aí seja feito, seja dessa forma aí, um subsídio, sei lá, né, mas tem que encontrar um meio. Está ocorrendo em Brasília agora a marcha dos prefeitos, né, me parece que está faltando diesel no aeroporto de Brasília. Isso vai ser algo importante, porque aí os prefeitos do Brasil inteiro estão lá e vão votar como? Então é mais um povo aí para pressionar, para ajudar os nossos motoristas, né, nossos transportadores, enfim, nessa causa, porque realmente não dá. Quando se pega uma inflação que se diz quantos por cento ao ano? Quase nada. Mas você pega o diesel, quer dizer, não tem lógica, o nosso Brasil não tem lógica realmente, né? Tem coisa que nos deixa, enfim, perplexos, até um absurdo que ocorre no nosso Brasil. Mas eu quero aqui manifestar de público apoio a esse movimento que está ocorrendo. Eu sei que isso vai causar alguns transtornos em algumas outras situações, vai acabar havendo aquilo que o senhor falou aqui de um desabastecimento, talvez em algo que nos faça muita falta, né, para a população em si, mas precisa ser feita alguma coisa. Então, estão de parabéns. E esses que tiveram a coragem de fazer esse tipo de movimento estão lá passando frio, que é o caso do Sul hoje, né, com esse frio, a baixa temperatura que está aí. Em algumas situações, vereador Denilson, não sei como é que fica, porque eles têm contas a pagar, contas que vão vencer nos próximos dias. Se não trabalharem, como é que vão honrar seus compromissos? Mas estão lá corajosos, defendendo a população em geral. E parabéns pela sua manifestação, vereador presidente. Vereador Denilson Ferreira. Senhora Presidente, quero cumprimentar o nosso presidente e vereador Coronel, né, pelo tema, dizer, presidente, que é uma causa justa essa paralisação dos caminhoneiros, e bem como o senhor falou, e dizer mais, vereador Sérgio, a questão da alta do diesel, do combustível, isso aí é lastimável, é uma vergonha que esse governo federal está fazendo para o povo brasileiro. O diesel impacta, senhor presidente, não só os caminhoneiros, mas os nossos agricultores, os produtores rurais. Eu falava hoje aqui no sindicato, hoje à tarde, com alguns agricultores, o tipo que está ficando, como é que vai ser a próxima safra. Isso aí, sério que também já foi agricultor, você sabe o quanto custa para o nosso agricultor hoje abastecer um trator, uma colheitadeira. Então isso é gravíssimo que está acontecendo no nosso país. E ontem ainda, quando eu me dirigia a Curitiba, eu passei em Mafra já cedo, quando estava interditado ali, na volta também, e é mais que justo mesmo. E até eu ouvi numa emissora de rádio em Curitiba, o pessoal realmente, todo mundo indignado, falando, até porque agora vai ter as eleições, né, agora em outubro, onde já foi aprovado o vereador Paulo Crins, que é o sistema político, né, para os partidos políticos, mais 850 milhões, não sei se eu falava em bilhões ou milhões para os partidos para a campanha eleitoral,
E daí faltando recurso para a saúde, a vereadora Thelma, como a senhora colocou ontem, a vereadora Norma, os hospitais quebrando, né? O nosso povo endividado, os aposentados, eu não sei, está indo por um caminho muito feio e vergonhoso, é lastimável. Eu vejo muita gente dizendo realmente que não quer mais voltar. E no jeito que está, não tem opções mais. Então, está de parabéns, senhor presidente, o senhor levantar esse tema. E é mais que justa essa causa, né, da paralisação dos caminhoneiros. E eu reforço aqui também a questão, né, do impacto para o negócio, né, a questão da agricultura. E digo mais, sem medo de errar, eu nesse país, e não só aqui em Canoinhas a gente diz, se não fosse, vereador Célio, a agricultura que está, o agronegócio que está sustentando todo esse país, a balança comercial, tudo, eu acredito que a coisa estaria mais feia. Então, eu acho que nós, como defensor do nosso povo, da população, está de parabéns o senhor, os vereadores aqui, nós temos que ter iniciativas como essa, de apoiar sim, apoiar o nosso povo, a nossa gente que trabalha tanto, né, para dar o sustento, né, aos seus filhos, à nossa nação. Então, parabéns, senhor presidente e presidente. Vereador Márcio Gosta. Presidente Mário, parabéns por fazer uso da tribuna. O tema é de extrema importância e assim, é algo que precisa realmente ser trabalhado, ser discutido, ser, muitas vezes, para se resolver as coisas, tem que haver alguma coisa que mexa, né? Que vá ferir alguém para que se tome alguma atitude mais paliativa para se resolver. Eu falei hoje com o caminhoneiro, ele tem 2 caminhões. Então, um caminhão dele viajou, foi para o norte do Paraná, fez 10 entregas de uma empresa, ele foi, voltou, né, pagou o motorista e tal, e sobrou R$600 bruto para ele. Um caminhão de R$250 mil. R$600. Quanto custa um pneu? Se partir o pneu, se tornar um pneu. Quer dizer, eu não contei que eu já paguei o seguro desse caminhão. Não está embutido nessa conta, né? Para fazer uma viagem dessa com 10 entregas, eu acredito que ele não faça 2 cargas dessa por semana. Eu acredito que ele vai fazer uma viagem meia, mais ou menos. De entrega que tinha que fazer, demora, não é tão rápido, tem os seus percalços, suas dificuldades. Do jeito que a conta que ele estava fazendo, nós vamos dizer que ele faça 6, dá R$2.100, né, de sobra para ele. Pneu, manutenção do caminhão, seguro, emplacamento, custo financeiro, né? Não tem como continuar. Não tem, e isso só vai ter reto, só vai para trás, não vai para frente numa altura imediata. Então, precisa realmente. Agora, vai colocar um preço maior no frete? O frete já está. As empresas já estão estranguladas com a concorrência, com a discussão, com a briga. Se tem alguém que pode, vereador Werner, fazer uma intervenção e auxiliar nesse momento, é o governo, através do seu produto principal, que é o óleo diesel, que faz com que o Brasil vá e venha, com que o Brasil transporte os produtos, sua produção, tanto a agrícola quanto a produção industrial, para todos os recantos e cantos desse nosso país. Precisa sim reduzir um pouco os custos do diesel, para que então a frota brasileira possa se manter, porque senão ela não vai ter como se manter. Então hoje eu presenciei, ele fez os cálculos, ele estava translatindo combustível, ele fez o cálculo todo ali, meio de uma conta grosseira, mas que a gente que vive no dia a dia sabe que são cálculos, se estamos errando por um índice muito pequenininho naquele cálculo que a gente fez, não tem como manter os caminhões. Não tem como manter os caminhões dessa forma. Tudo bem, hoje se modernizou, hoje se carrega bitrem, hoje se aumentou o volume de peso, hoje, sabe, muitas coisas, mas mesmo assim,
isso não está conseguindo cobrir toda essa diferença. A frota brasileira daqui a pouco vai envelhecer, e como é que nós vamos fazer o transporte? Não foi investido em ferrovia para que esse transporte seja de uma forma mais econômica, mais barata com as ferrovias. Isso não se investiu-se nada, está tudo paralisado. Então, se o governo quer ter uma solução mais rápida, recuar, vereador Paulinho, no óleo diesel, para que então os nossos produtos e a produção agrícola e a produção da indústria possa continuar sendo transportada, porque daqui a pouco nós vamos ficar sem quem transporte. Porque as pessoas vão até uma altura, as empresas vão até uma altura, mas depois chegar num ponto que ela não vai fazer a conta, vai dizer, não dá mais. Parou. E é o que está acontecendo hoje. Você acha que eles pararam? Alguém acha que parou porque quis parar? Claro que não. Claro que não. Daqui a pouco ele não tem dinheiro para fazer o rancho para levar para a casa dele, o motorista. Porque ele não tem o dono do caminhão. Porque não é impossível, não se sustenta. Então esse é um cálculo grosseiro, simples, mas muito verdadeiro daquilo que está acontecendo em todo o nosso país. Obrigado. Gostaria de parabenizar o presidente Mário pela iniciativa. Mostra que essa casa ela está preparada para debater qualquer tipo de assuntos nacionais, o que reflete no Estado, o que vem para o município. Acabei de receber uma mensagem dizendo que estamos debatendo assuntos nacionais e estaduais, sendo que tem coisas no município para serem debatidas. Eu não acho que seja válido isso, porque tudo reflete no município. Então, isso eu gostaria de parabenizar pelo estudo, né, porque todos os cursos vêm com estudo, e pelo apoio a essa causa. Então, mostra só que a gente está interessado também lá em cima, porque vai refletir na nossa vida também. Seria isso. Obrigada. Eu estava observando agora aqui as notícias, mesmo com toda essa paralisação, a Petrobras informou que o diesel vai subir de hoje para amanhã 0,97%, acumulando esse ano 60% de aumento. Então, olha só, e essa notícia é de agora. Então, no ano, com a inflação de quanto? Mas o dólar subiu, porque esse aumento diário, né? Eles fazem a comparação diária. Então, hoje eles têm essa liberdade para isso. Imagina como é que vai ficar. Deixo para as suas considerações finais. Só agradecer pelas manifestações, senhores vereadores. Vereadora Camila, realmente nós temos muitos assuntos no município para vir a essa tribuna debater. Como eu coloquei anteriormente com relação à educação, o que me trouxe hoje aqui foi ser instado por um caminhoneiro e por um empresário. Esse empresário, inclusive, me falou, né, que chega às 7 e sai às 22 horas do trabalho para poder manter, né, a sua folha de pagamento, seus compromissos financeiros. É claro que, se nós analisarmos pelo ponto de vista que a pessoa fez a manifestação, é claro que nós temos que muitas vezes se utilizar dessa tribuna para debatermos o problema do município. Realmente, eu concordo até com a leitura dessa pessoa que fez a manifestação. Todavia, quando nós formos instados, quando acontece comigo ou qualquer um dos senhores, nós não podemos nos furtar. Como eu mesmo coloquei, que tinha um empresário, nos cobrou de uma forma bastante veemente na reunião de comissões, muito nervoso, inclusive, né, foi um tanto quanto grosseiro quanto a senhora, mas aquilo refletia, né, na ansiedade, na angústia que o cidadão, o empresário, o caminhoneiro, enfim, está vivendo. Então é um assunto que nós trazemos para essa tribuna, porque nós, né, falamos em nome da comunidade, e isso é um sentimento da comunidade. É isso que nós procuramos passar aqui. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 034/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Canoinhas,
estabelece o selo Lucas Begali Zamora e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei 034/2018. Em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 056/2018 que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências, com emenda corretiva. No Parque de Exposições Ouro Verde, pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas, região Apecária, para a realização do evento nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 056/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 057/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Cessão de uso de 2 veículos Honda XRE 300, tipo motocicleta, modelo 2018, à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 057/2018. Em segunda votação. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 058/2018 que autoriza custear despesas da outras providências, com emenda corretiva. Despesa no valor de até R$ 19.025, referente à equipe que representará o município nos 11º Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 058/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 060/2018 que autoriza custear despesas da outras providências. Despesa no valor de até R$ 1.550, referente a transporte da equipe de handebol feminino, que representará o município de Canoinhas no Campeonato Estadual de Clubes 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 060/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 069/2018 que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Utilização temporária da Escola Básica Municipal Zirinha da Silva Correia e do Estádio Municipal Benedito Teresa de Carvalho pela Fundação Batista para pernoite e abrigo de equipe de voluntários que atuarão em atividades sociais. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 069/2018. Em segunda votação, perdão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução 005/2018 que concede homenagem de abrigo de Canoinhas ao Núcleo Regional de Canoinhas da Associação Catarinense de Professores. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 005/2018 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 055/2018 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar R$ 230.000, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 055/2018 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 314 de 2018, de autoria de toda a entidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Gabriel Mestre pelo lançamento do livro Um Novo Olhar para a Vida. Amplie suas expectativas. Você irá muito além do que pensa ser possível. Editora Literária Books. O evento ocorreu na livraria Vocábulos no último dia 16. Está em discussão o requerimento 314 de 2018.
Só gostaria de informar sobre os edis da comunidade. Eu participei da abertura do evento por ser membro da Academia de Letras. Já li o livro, recomendo. Conheço a história do Gabriel, de um acidente que ele sofreu em Porto União. Cheguei ao comando lá em 1949, logo após este evento, e realmente a mensagem que nos é trazida pelo Gabriel vale a pena os senhores tomarem conhecimento, principalmente as pessoas que reclamam da vida, né, para saber toda essa força de vontade que ele coloca, realmente um novo olhar para a vida. Depois que eu li o livro, por incrível que pareça, em alguns pontos você começa a analisar as questões da vida de forma diferente. Não havendo quem discutir, coloca a votação os vereadores que aprovam a manifestação, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 314 de 2018. Requerimento 315 de 2018, de autoria de toda a entidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Reinaldo de Lima Júnior pela posse como presidente da Associação Empresarial de Canoinhas, extensiva a toda a diretoria, desejando-lhe sucesso nessa gestão. Está em discussão o requerimento 315 de 2018. No momento que ele discutir, coloca a votação os vereadores que aprovam a manifestação, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 315 de 2018. Requerimento 316 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, solicitando informações se existe projeto para colocação de meio-fio, bem como construção de calçada, ciclovia na Rua Deltisca, principalmente no início desta, no trevo, em entroncamento com a Rua Dona Francisca. Está em discussão o requerimento 316 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra da dona Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu estive passando por lá. Já várias vezes a gente passa, tem festividades lá na Associação dos Funcionários do Procopiac, e a gente vê pessoas ali, transeuntes, ciclistas, crianças, e por mais que é roçada, onde seria calçada, eles acabam usando a faixa do asfalto para ir de bicicleta, ou mesmo crianças a pé, enfim. E aquele trecho ali realmente seria importante ter, que seria segurança, porque muitos vão trabalhar na própria Gateira CM e tem outros locais ali. No horário de pico, é muita gente circulando, e se conseguisse nem que fosse passar uma massa só ali para dar uma segurança maior para esses transeuntes, ciclistas, crianças, enfim, que transitam por ali. Seria isso. Mais discussão. Não havendo querer discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam a manifestação, os contrários manifestam. Está aprovado o requerimento 316 de 2018, por unanimidade. Requerimento número 317 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário de Meio Ambiente, respeitosamente solicitar informações como são procedidas as liberações de novos aterros por parte da Prefeitura, se é realizado o estudo de impacto ambiental, caso seja autorizado. Está em discussão o requerimento 317 de 2018. Por favor, senhor. A palavra da dona Thelma Blake. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as 4 pessoas da comunidade aqui presentes, nosso muito obrigado por estarem participando numa noite fria, né, desta sessão. Assessores da casa, internautas, eu observei com bastante importância o vosso requerimento, vereador Coronel Mário, porque lembro-me que há anos atrás foi aterrado com um lixo, um terreno na Avenida Vedelin Metzger, aqui na rodovia Vedelin Metzger. Ele foi aterrado com lixo e fica ainda às margens do rio Canoinhas, né? Fica na margem do rio Canoinhas. Dá para perceber bem depois da segunda curva, onde tem um recuo, tá? Ali foi aterrado com lixo. Ele pertence a uma pessoa da comunidade, mas na realidade aquelas áreas
eram todas da rede ferroviária federal, cada um foi se apostando, né, de uma maneira ou de outra dessas áreas da rede ferroviária. E aí eu fico pensando cada vez que eu passo ali, de que forma, o que vão construir ali em cima, porque os lixos, além do impacto ambiental, a produção de gases e de outras coisas que podem surgir. E naquela época eram depositados os lixos de tudo que é espécie. O verdadeiro lixão era ali. Então havia materiais pérfuro-cortantes, de tudo que você imaginar. E depois em cima era colocado serragem. E na época não havia essa preocupação de que há hoje, né? Eu sempre parabenizo o trabalho do seu Hilário Catti, ele faz um trabalho bem diferente no meio ambiente aqui em Canoinhas, eu acho bastante pertinente elogiá-lo. E eu tenho, toda vez que eu passo ali, eu tenho preocupação, o que vai ser ali um dia? E eu já vi animais ali, animais transitando pelo local. Então, bastante pertinente, e acredito que o senhor tenha mais colocações, porque existem outras áreas que foram aterradas com material estranho ao meio ambiente. Era isso. Então, nessa discussão. Senhor Paulo, acredito que essa Casa de Leis já deve ter debatido a questão dos aterros, mas o requerimento é autoexplicativo, tá? Eu fui novamente instado por uma pessoa questionando essa questão de aterramentos, né, porque próximo à casa dele está sendo colocado terra, tá? Ele foi questionar, né, se havia autorização por parte da prefeitura, tá? E a resposta se dá não, dizendo que não precisava. Como eu desconheço realmente, vereadora Thelma, tá? Quais são os critérios de autorização, tá? E até para poder dar uma resposta a essa pessoa, eu formulei o requerimento, porque realmente eu desconheço. Não sei se é só a questão da Secretaria do Meio Ambiente, se é questão também da Fátima, eu desconheço esse processo de licenciamento ambiental com relação à liberação de aterro. Existem muitas reclamações, vereador Vilmar, por ocasião de cheia, de enxurradas, enfim, de locais que foram aterrados e acabam tendo problemas em outros locais em função de uma falta de estudo e de impacto ambiental. Como eu não conheço, em função disso que eu formulei o requerimento, eu preciso primeiro uma informação para poder responder. Seria isso. Nós temos a cota, né? Eu acho que é 761, 764, agora não lembro bem. Lembra, vereador Sérgio? Mas acho que 765, né? Existe uma cota, né? Que é a altitude, né? Até ali, dali para frente pode aterrar, dali para baixo não, né? Então, mas eu estava olhando, por exemplo, no nosso vizinho 53 bares ali em São Cristóvão, poxa, saiu uma terra enorme ali, né? Na beira do rio, do lado do asfalto, enfim. Eu acho que isso é a Fátima, né, que vai ter que conduzir essa história, não sei como é que fica, porque o que está dentro da cota é permitido, né? Então, o esteja dentro da cota e não esteja nas áreas do DAPP, nas áreas de preservação da beira dos rios, a lei acho que permite. Senhor Presidente, Palavra do Paulo Luiz. Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos dão com a presença, bastante pertinente no requerimento, que houve um debate aqui numa legislatura, não me recordo se na última ou na penúltima, onde se pretendeu colocar uma exigência de aprovação do planejamento da prefeitura para a realização de aterros, independente da questão da cota, dependendo do volume de terra que seria movimentado ou colocado, precisaria ser feito um projetinho para o planejamento, para autorizar isso ou não autorizar. Mas acabou que esse projeto não teve prosseguimento da forma que ele veio para a Câmara e acabou não sendo aprovado. Inclusive com essa argumentação, vereador Vilmar, de que fora da cota ficava livre para fazer a movimentação de terra da forma que pretendesse o proprietário da área. E que dentro da cota, da área atingida por enchente, aí precisaria ter uma autorização do órgão ambiental, porque seria uma área imprópria para receber um aterro. Então essa foi uma discussão que se tratou aqui num determinado momento, mas o requerimento é muito importante até para a gente esclarecer hoje, porque a gente vê vários aterros acontecendo, em menor tamanho, maior tamanho, e
vive dentro dessa situação, que a prefeitura hoje ela não tem sequer como embargar um aterro que está fora da área da cota de enchente, porque não tem a obrigatoriedade da prefeitura autorizar esse aterro. Senhor presidente. Olá, professor vereadores. Essa discussão foi de 2005 a 2008, na vereador Paulo Luiz. E eu era favorável àquele projeto de lei, até porque eu procurei a Secretaria de Planejamento para ver se havia alguma legislação que tratasse dessa situação, conforme o vereador Paulo Luiz falou. E por conta disso, que o executivo da época enviou um projeto de lei para essa casa, que infelizmente não foi aprovado, né, por conta de algumas situações, e aí a gente respeita, né, a opinião dos senhores vereadores, mas eu lamentei o fato de não ter sido aprovado. Por mim, nós deveríamos fazer um requerimento ao executivo para voltar a discutir essa situação, né, desses aterros. Eu lembro que na época, próximo à minha residência, ele foi aterrado e era um local em que a água, nos dias, né, na enchente, pelo menos ela tinha um espaço antes de invadir as casas. Com o aterro, ela ia direto invadindo as casas. É claro que hoje aquela situação já foi resolvida através da relocação daquelas residências, né, se tratando ali da rua Miguel Procopio, enfim, aquelas proximidades, né? Então aquela situação foi resolvida. Porém, esse é um assunto importante, né? Porque lá no próprio Campo da Água Verde há situações em que foram feitos aterros, né? E por conta de não haver essa legislação, que a pessoa que está aterrando não precisa cumprir nada, né? Desde que esteja abaixo da cota, acima da cota, enfim, mas deve haver, tem que ter alguns critérios, né? Porque senão daqui a pouco vai ter problema mesmo. Felizmente, por conta das ações que foram desenvolvidas nos últimos anos pelos governos do Executivo, hoje nós vamos ter pouca dificuldade nessa questão, né, de famílias atingidas por conta de alagamentos. Mas aí há outras situações que têm que ser vistas, como por exemplo essa situação que a vereadora Thelma levanta, de que tudo aquilo que for construído em cima do aterro vai ter problema lá no futuro, né? E tem pessoas que aterram do jeito que aterram e vendem e dando-se o resto e acabou-se. Acabam, e quem acaba comprando vereador Chico Mineiro são as pessoas mais simples, aquelas que têm condições financeiras, vão comprar no centro, vão comprar em locais em que não tem o menor risco, seja de alagamento, seja desse tipo de construção. Agora, aquelas pessoas com menor poder aquisitivo acabam só vendo nessa oportunidade de um preço menor, acabam indo para lá e que vão sofrer com isso, trazer transtorno. Acaba chegando aqui no executivo também, né, que vai ter que dar uma atenção depois para isso. Então, eu sou favorável que façamos um requerimento à Secretaria de Planejamento, pedindo para que reenvie aquele projeto de lei, né, para essa casa, que possamos voltar a discutir. Se será aprovado ou não, como foi no passado, que não foi aprovado, paciência. Em duas oportunidades, o vereador Paulo Luiz, que já foi, aquele projeto foi rejeitado. Mas quem sabe hoje haja um outro entendimento, não sei, mas que é importantíssimo esse assunto, certamente é. Eu lembrei da questão também que o vereador Chico Mineiro tem discutido, a questão dos lençóis freáticos, né? Então imagine um aterro do lado de um rio, né? A poluição já é poluído, já tem muito lixo, então piora muito mais a situação. E o churume disso está até hoje correndo para dentro do rio, né? E também outra coisa que eu vivenciei é o batistaca, quando vai fazer se é assim que chama, o batistaca vai fazer uma construção. Nós tivemos um exemplo aqui no centro, na construção de uma unidade de saúde. Foram fazer o batistaca na época, e o terreno que a pessoa construiu uma edificação ao lado, ele tinha sido aterrado. Então, quando começou o batistaca, começou a rachar o prédio do vizinho.
deu uma confusão enorme, envolveu justiça. Então tudo isso tem que ser revisto, né? Porque realmente as pessoas compram terreno e acham que tudo está mil maravilhas e acabam tendo sérios prejuízos. Então é isso. Labrador Chico Mineiro. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas, congressistas, público presente. Se for numerar o tanto de aterro que foi feito no longo desse tempo, que eu me conheço por gente, como nessa própria rua aqui, que está aqui à frente dos vereadores, seguindo aqui 3 quadras, tinha uma barroca tão enorme que o vereador Aldrich, para quem conhece ali, e hoje vai ver lá. Ninho, sabe, e casas construídas em cima. Era muito fundo aqui, sabe? Era muito fundo mesmo, aqui foi até alto. A própria Paulo Hitzmann, lá onde deu o alagamento, lá também é causa de aterro irregular. E muitos outros, se for numerar aqui, eu tenho certeza que enche a mão de todos nós vereadores aqui, que a gente conhece e sabe disso. Então isso, a providência teria que ser tomada urgente. Próprio ali perto do cemitério. Eu fiz um aterro ali, eliminada também, que é a nascente. Então tem coisas que acontecem que talvez não tenha lei que proíba e vão fazendo assim. O Porcão faz um trabalho muito bonito no aterro que tem lá em cima. Para quem não conhece, vai visitar lá e ver o que é o trabalho de um aterramento dentro dos padrões, trabalhando inclusive resto-leitura e produz material que dá para reaproveitar e colocar na rua. Já comprei para colocar uma rua que precisava. Material muito bom, resto de entulho, vereador, limpinho, sabe? E digno de respeito, porque não tem com a natureza. Tiro o chapéu para ele pelo trabalho que ele faz e tem a coleta em tudo. Muitos acham que não tem que jogar, mas tem muitos pedem, joga aqui para mim. Não pode, é proibido jogar. Ele é o único credenciado que tem a lei na mão que ele pode recolher esse entulho, essas construções. Seria isso, só para colaborar só aqui. Muito boa todas as colocações. Vereador Célio, eu acho que nós temos que resgatar, talvez por desconhecimento, de repente, por falta de oportunidade de buscar realmente uma legislação específica, mas se é que não contempla o município, nós temos não só nós temos o dever de formularmos uma coisa nesse sentido, até para regulamentar, né? Porque são muitos problemas realmente com aterros, né? Mas eu agradeço todas as manifestações dos senhores até para contextualizar essa questão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam nessa questão, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade presentes o requerimento 317 de 2018. Requerimento número 318 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhada moção de parabenização aos senhores William Seidel, Leone Spack, Irineu Padilha, Edgar Ferreira de Souza, Ari Hilário dos Santos, Mário Burzi e Jonas Danilo Roque, uma verdadeira odisseia, substantivo comum que denomina jornadas marcadas por perigos e eventos inesperados e um adjetivo usado para relatar feitos grandiosos destes desbravadores que, por amor a Canoinhas e a preservação da história da região, empreenderam grandes esforços para resgatar do fundo do rio Canoinhas esta canoa que remonta do início da colonização do município, talhada e esculpida em uma única árvore de imbuia, com aproximadamente 11 metros de comprimento. Está em discussão o requerimento 318 de 2018. Senhor presidente. Palavra do Paulo Lins. Eu queria pedir autorização para Vossa Excelência para poder assinar junto o requerimento, caso assim Vossa Excelência consinta. Eu e a vereadora Thelma somos vizinhos lá de praticamente todos os homenageados, e a gente, embora não tenha acompanhado no dia a dia lá essa missão deles, mas tinha conhecimento da dificuldade, até porque dali da vila até chegar no Rio Canoinhas já são alguns quilômetros, né? E o pessoal trabalhou bastante para poder localizar e poder retirar, enfim, queria pedir permissão para poder assinar aqui. Eu coloco deliberação por legibilidade, se quiserem assinar. Concordam? Tá, eu formulei esse requerimento, realmente eu tomei conhecimento e até fiz a menção, uma verdadeira odisseia, pelo que eles me contaram da história, como que se deu o encontro,
levantar até uma margem do rio, amarrar, navegar com essa canoa, colocar isso em uma carreta e trazer até a sede de Marcílio Dias, viu? Separa poucos, né, que tem essa vontade, esse desprendimento. Não é só a questão histórica que envolve, né, um encontro, uma canoa dessa, porque tem que ser feita uma avaliação, até para saber a idade. Talvez ela remonta realmente da fundação do município, talvez ela contribua para que o nome de Canoinhas, o Canorges Mirim, você vê que ela não tem nada de mirim, né? Ela foi talhada numa anguia de 11 metros, talvez tenha uma relação com isso. Eu não sei o destino que vai ser dado, mas entendo eu, salvo o maior juízo, claro, que isso devia fazer parte do nosso museu, assim como aquela outra que já está no Museu da Erva Mate, quando foi encontrada, acho que no grupo do Corpo de Bombeiros, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas não poderia fazer esse registro. Né? Eu já mencionei nessa Casa de Leis que nós temos que sempre ressaltar as boas práticas, né? E da forma como eles conduziram a situação, porque eu tomei conhecimento e conversando com pessoas da comunidade, realmente é digno de elogios. Né? Então, como eu consultei todos os senhores, né, para nós assinarmos em conjunto, realmente, num evento, numa sessão, né, gostaria inclusive de trazer os responsáveis aqui para que nós pudéssemos entregar pessoalmente, que vão contribuir, né, muito com a história, não só o encontro da canoa, mas poderiam ter encontrado, deixado lá, enfim, deixado passar, mas até resgatar, realmente surpreendente, isso de forma voluntária e desprendida. Só uma complementação, gostaria que meus conterrâneos, nossos conterrâneos, né, doutor Paulo, que eles defendessem que a canoa ficasse lá em Marcílio, porque tantas vezes discutimos de que a antiga estação ferroviária poderia ser um museu. Lá é usado como cenário para fotos, filmes, né, para propagandas de lojas, muitas pessoas vão lá para conhecer a estação, o antigo galpão de depósito, e tantas vezes pedimos aqui na Câmara para que tivéssemos um conserveiro para cuidar lá daquela área, e a gente deveria defender que essa canoa ficasse lá em Marcílio, porque foram os moradores de lá que acharam, e também porque eles estão fazendo turnos e cuidando do material lá, inclusive cada um fica tantas horas lá. Eu achei bastante carinhoso da parte deles, e eu acredito que haverá essa defesa para que esse material permaneça por lá. Sim, eu posso tornar público, eu vou falar agora, porque já foi divulgado. Nosso deputado Antônio Aguiar, como sendo Marcílio Dias, né, se comprometeu através de um projeto de um valor aproximado de R$1 milhão para a revitalização de toda aquela área. Nós discutimos, inclusive, na Academia de Letras, que o antigo casarão que pertenceu à família da doutora Daí Dietrich, que aquilo fosse realmente restaurado, né, e, caso restaurado, funcionasse, inclusive, a academia lá, naquele local. A sua sugestão é muito prudente, caso realmente haja a possibilidade de colocar esse museu, porque Canoinhas também nasceu em Marcílio Dias, né? A história conta isso, remonta a isso. Eu só coloquei trazer para o museu, caso não houvesse a possibilidade de uma destinação, né, um local adequado para se manter, né, mas a sua sugestão é muito prudente. E quiçá, vereador Paulo Blinski, que realmente esse projeto ocorra e haja a revitalização, né, de todo o entorno, que acabe com as invasões. Acho que nós temos que produzir alguns documentos, inclusive nessa Casa de Leis, para que se contenha. A gente tem percebido algumas invasões que estão ocorrendo reiteradamente, aterros, inclusive. Então isso é importante. Vamos ver. Pode ser talvez um pouco utópico da minha parte, mas eu quero crer que isso vai acontecer. Se não acontecer por recurso oriundo do deputado Aguiar, enfim, a comunidade, né, através de um esforço conjunto, o vereador Paulinho colocou essa questão da preservação do patrimônio histórico. Vereador Paulinho, às vezes eu vejo muito mais fácil a comunidade botar a mão na massa, colocar a mão no bolso um pouco também, como aconteceu ali com a nossa capelinha, e fazer acontecer. Mas ainda quero crer que um projeto grandioso, na ordem de R$1 milhão, realmente revitalizaria toda aquela área. Seria isso. Muito obrigado pela contribuição. Eu só falei a questão do museu porque ainda não entendo eu e não conheço se tem um espaço adequado para aguardar. Não havendo mais que discutir, com a votação, os vereadores que aprovam nessa menção, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 318/2018,
assinado por toda a entidade. Só solicito a Secretaria Legislativa para fazer a alteração. Requerimento 319 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Gilberto dos Passos e a senhora Zenice Dreyer, Secretária Municipal de Saúde, solicitando respeitosamente as seguintes informações: quantos fonoaudiólogos atendem no município, qual a periodicidade e horário de atendimento, quantos atendimentos foram realizados no ano de 2018, existe demanda reprimida de atendimento especificamente de crianças sob responsabilidade do município, existe necessidade de contratação de mais profissionais fonoaudiólogos para atender a demanda, caso esteja reprimida? Está em discussão o requerimento 319 de 2018. Eu tentei contato com a vereadora e atual secretária de Saúde, Zenice, hoje na parte da tarde, porque eu recebi uma informação de uma mãe preocupada com relação ao atendimento de fonoaudiólogo. Como realmente eu não conheço essa estrutura, e se realmente, como foi me colocado, que existe demanda reprimida, e eu não tenho essa informação, então eu estou buscando, eu tentei conversar com a secretária para tomar conhecimento de uma forma primeira, através de telefone, mas quando nos em contato, ela estava em reunião agora à tarde, eu formulei o requerimento. Mas vejo essa mãe bastante preocupada, colocou a situação, né, e também alegou que havia demanda reprimida e estava com uma certa dificuldade de atendimento nessa área. Como eu desconheço realmente como está a situação, eu formulei o requerimento. Não havendo que discutir com a votação, os vereadores que aprovam a permanência da menção, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 319 de 2018. Requerimento 320 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Morgana Dirchinal Belassac, secretária de administração, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de planejamento, solicitando informações de quais os projetos que foram cadastrados para liberação de recursos junto ao BADESC, bem como quais são os valores de cada. Está em discussão o requerimento 320 de 2018. Não havendo que discutir com a votação, os vereadores que aprovam a permanência da menção, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 320 de 2018. É o que tínhamos. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se esses vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Só gostaria de, por fim, cumprimentar e parabenizar o nosso assessor de imprensa, o Serginho, pelo nascimento do Gabriel. Desejar muita luz para o Gabriel, muitas felicidades para a família, e que ficamos muito felizes, né, pela família aqui da nossa Casa Legislativa ter nascido mais um integrante. Né? Muito obrigado. Parabéns aos familiares. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra no dia 28 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada